Olá, irmãos, graça e paz. O vídeo de hoje é continuação do tema Todos nós vamos para o inferno. Irmãos, a palavra inferno foi traduzida do grego para o hebraico, que significa sepultura, simplesmente sepultura. E no grego significa Geena, Seol ou Hades. E este local em Israel ficava atrás das muralhas de Jerusalém. Era um local onde se jogava todo tipo de lixo, como por exemplo, restos mortais de animais e de homens que não eram dignos de ter um sepultamento comum da época. Como por exemplo, rebeldes, assassinos, os que prostituíam a lei de forma cruel, membros de enfermos amputados e etc. Neste local existia enxofre, que não deixava o fogo se apagar totalmente. Onde surgiu a expressão queimar no fogo do inferno, lago de fogo e etc. Irmãos, a palavra inferno em toda a Bíblia sempre se refere à morte ou sepultamento, ou as duas coisas. Simples assim, é diferente do inferno da religião tradicional, que a vida inteira nos deu a entender que era um local espiritual, onde mora o diabo, Satanás e seus demônios, que ficam esperando os pecadores da terra morrerem para poder eles virem nos buscar. Não é isso que o sistema religioso nos ensinou por toda a vida? Aliás, o pecado da Bíblia também não existe. Era a transgressão da lei de Moisés, onde Cristo rasgou e encravou na cruz para sempre. Mas este é um assunto para outro vídeo, em breve. Irmãos, vamos dar uma olhada na Bíblia, se é isso mesmo? Ou eu estou falando alguma bobagem? Em Salmos, capítulo 86, versículos 13, diz assim: porque a tua benevolência é grande para comigo, e livraste a minha alma do Seol, do seu lugar mais baixo. Irmãos, eu estou com a tradução internacional. A tradução da Almeida, por exemplo, no lugar dessa palavra Seol, eles colocaram inferno. Irmãos, em Isaías, capítulo 66, versículo 24, diz assim: e realmente sairão e olharão para os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, pois os próprios vermes sobre eles não morrerão e o próprio fogo deles não se apagará, e terão de tornar-se algo repulsivo para toda a carne. Perceberam, irmãos, que aqui se refere ao lixão de Jerusalém, que os corpos, os lixos queimam e nunca se apagam? Referente ao verme desse versículo, é que eram tantos corpos, muitos corpos, que alguns ficavam fora dos focos de fogo e juntavam, criavam, nasciam esses vermes que comiam seus corpos. Em Provérbios, capítulo 7, versículo 27, diz assim: sua casa são os caminhos para o inferno, descem para os quartos interiores da morte. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, diz assim: e eu vi, e eis um cavalo descorado, e o que estava sentado nele tinha o nome de morte, e o inferno seguia-o de perto. Ezequiel, capítulo 32, versículo 27. E não se deitarão com os poderosos, caindo dentre os incircuncisos, que desceram ao inferno com as suas armas de guerra. Jonas, capítulo 2, versículo 2. Na minha aflição clamei ao Senhor, e ele passou a responder-me. Do ventre do inferno clamei por ajuda. Irmãos, tem muito mais versículos na Bíblia com a palavra inferno e se referindo à morte ou sepultura, ou as duas coisas.
Mas eu vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou ficando por aqui, deixando uma frase para reflexão. Irmãos, não vamos deixar mais que o sistema religioso continue nos enganando com suas fábulas e ainda se enriquecerem com estas mentiras. Vamos ouvi-los menos e focar muito mais nas verdades bíblicas, verdades de Deus e na história. Eu sou Luiz dos Santos, do canal Geração Iluminada. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, graça e paz.